Bem, falando agora da história da saúde na Idade Contemporânea, né? Os séculos praticamente 18 ao 19, né? Foram os séculos que trouxeram várias mudanças tecnológicas, evolutivas, né? Com um avanço assim que foi muito acelerado comparado a épocas anteriores, né? Com a Revolução Industrial, a máquina a vapor, que foi criado também. Então, várias tecnologias que não existiam em épocas anteriores foram dadas como acesso social, com ferrovias sendo criadas, tudo mais, e isso deu uma evolução maior para a civilização humana, né? A vida também das pessoas ficou assim com mudanças fundamentais. Contribuíram para isso muitas coisas. A Revolução Francesa, né, que, como está dizendo na nossa apostila, que ela traz consigo não só o fim de um sistema onde o rei era escolhido por Deus e dono das terras, né, que praticamente era a questão do absolutismo, né, na época lá da Europa, né, na monarquia, seu súdito, um mero inquilino, mas também traz um novo sistema onde o indivíduo, o cidadão, é dono da terra onde vive, que é a sua nação, e o governo escolhido por ele, Estado, é o responsável pela sua saúde, criando serviços públicos de vigilância sanitária como forma de garantir a reprodução do capital. Quer dizer, praticamente, com a Revolução Industrial, muitos burgueses tiveram uma ascensão social muito grande, ficaram ricos e tudo mais, e começaram a exigir direitos que eles não tinham na época medieval. Aí a Revolução Industrial ela contribui, por exemplo, na reorganização da instituição hospitalar, isso para a saúde, né, no posicionamento do médico nessa relação como o principal responsável por essa reordenação. Quer dizer, os médicos começaram a ter mais poder, cada vez mais na idade contemporânea, né, dentro dos hospitais. Né? Então, praticamente, você vai encontrar raízes desse processo de disciplina e reflexos também tem na enfermagem. Então, logo que ocorreu essa institucionalização da enfermagem, as ações burocráticas que favorecem esse Estado farão como parte da prática administrativa do enfermeiro, envolvidos com muitos instrumentos, normativas, regimentais, que o afastarão progressivamente de casos pertinentes. Centrou-se praticamente nessa época a obediência às ordens do médico, né? Com fidelidade e disciplina. Quer dizer, o enfermeiro na Revolução, na época da Revolução Industrial, na idade praticamente contemporânea, na idade moderna, ele era praticamente o auxiliar do médico. Quer dizer, ele estava ali para ajudar as ações do médico, botar em prática aquilo que o médico orientava. Coisa que antigamente não era bem assim. Às vezes eram bastante as pessoas que pouco conhecimento tinham faziam quase que toda a tarefa. Né? Então, por isso, né, o treinamento todo era centrado na obediência e hierarquia hospitalar. Quer dizer, o poder médico se assentou praticamente nessa época como o maior poder de quem detém a saúde da população. Aí então surge, mais ou menos, o sistema Nightingale, quer dizer, a dama da lâmpada. Né? Daqui a pouco a gente vai explicar porque ela era considerada a dama da lâmpada e porque a lâmpada se tornou o símbolo da enfermagem. Ela era uma nobre inglesa, ela estudou em várias escolas de enfermagem na sua época, né, selecionando sempre o melhor, idealizando uma proposta para tornar a enfermagem uma ciência e refinar a arte de ajudar os sadios a não adoecerem e os enfermeiros a recuperar a saúde. O emblema da enfermagem, a luz que sai da lâmpada, agora vamos explicar, né, de óleo, vem dos tempos em que Florence trabalhou nos campos de batalha da Crimeia, da Guerra da Crimeia, né? Onde ela e suas voluntárias faziam visitas às enfermarias à noite usando as lamparinas. Ao notarem a luz da lamparina se aproximarem, os soldados, eles feridos, já sabiam que era uma das enfermeiras, as damas da lâmpada, que se aproximava, né? E com ela o auxílio para suas necessidades e confortos. Quer dizer, praticamente não eram bem enfermarias, eram
tendas da saúde, né, que praticamente muitos soldados ficavam perto até do front de guerra, feridos por armas e por explosões, né? E elas vinham muitas vezes à noite com a lamparina. Quando eles viam aquela fila de lamparina chegando, eles sabiam que o conforto para os cuidados que ele precisava de receber naquele momento, porque realmente estava totalmente desesperançado esses soldados. Bem, Florence Nightingale, ela é considerada a fundadora da enfermagem moderna, não é? Foi ela quem criou a enfermagem. Ela é praticamente a pessoa que dá um upgrade, né, na questão de como deve ser o trabalho da enfermagem dentro de um contexto mais moderno e contemporâneo, né? A sua família considerava a enfermagem, como ela era nobre, né, algo inapropriado para uma dama de boa estirpe. Então, ela retornou seu estudo só após aos 31 anos em um curso de treinamento na Alemanha. Na Inglaterra, ela abriu seu primeiro curso de treinamento em 1860. Florence, ela não conhecia o sistema de contágio por micro-organismos, até porque ainda não tinham sido inventados microscópios potentes, né, para que pudesse visualizar esses micro-organismos. Alguns médicos, cientistas pressupunham a existência desses micro-organismos, mas ainda não tinham como provar de fato, né? Uma vez que este não tinha sido descoberto, porém já acreditava no meticuloso cuidado quanto à limpeza do ambiente e do pessoal, ar fresco e boa iluminação e temperatura, boa alimentação e repouso, como manutenção do vigor do cliente para a cura. Quer dizer, está aparecendo até hoje, né, com a gente aqui com relação ao Covid-19, a gente tem que manter bastante a higiene, a gente tem que estar com um ambiente bastante ventilado, a gente tem que ter boa iluminação, tem que ter boa alimentação, para dizer, nada mudou, né? As coisas continuam até o dia de hoje. Bem, ao longo de toda a Guerra da Crimeia, a Florence ela conseguiu reduzir as taxas de mortalidade entre os soldados britânicos através de seus esforços como enfermeira e provando a eficiência das enfermeiras treinadas para a recuperação da saúde. Até o momento, só homens e mulheres religiosos podiam cuidar dos soldados do exército. Em suas escolas, Florence baseava sua filosofia em 4 ideias chaves. Quais são elas? Primeiro, o dinheiro público deveria manter das enfermeiras e este deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino. Segundo ponto, deveria existir uma estreita associação entre os hospitais e as escolas de treinamento, sem estas dependerem financeiramente e administrativamente. Terceiro, o ensino da enfermagem deveria ser feito por enfermeiras profissionais e não por qualquer pessoa não envolvida com enfermagem. E quarto, durante o treinamento dos enfermeiros, deveriam ser oferecidas boas condições de estudo e com ambiente confortável e agradável. As primeiras escolas, né, de treinamento de Nightingale curso de duração de cerca de 1 ano, e com o tempo passaram a ser 2 anos. Florence deu origem às prescrições por escrito e também exigia que suas enfermeiras acompanhassem os médicos em suas visitas aos pacientes para prevenirem erros, orientações mal compreendidas, instruções esquecidas ou ignoradas. A seu ver, para a melhoria do estado de saúde do o ensino da enfermagem era a grande responsabilidade das enfermeiras. Ela preconizava a ideia de que a saúde não era apenas estar bem, mas ser capaz de usar toda a sua capacidade, né, para você poder chegar e estar apto para fazer todas as coisas que você precisava fazer no seu dia a dia, tanto de trabalho, lazer e família. Ela julgava também que o propósito da enfermagem era colocar-nos na maior condição possível na melhor condição possível, desculpem, para que a natureza pudesse restaurar a preservação da saúde e prevenir o surgimento da doença ou curá-la quando já instalada. Bem, aí vem saúde no Brasil, né? O que é o estudo da saúde no Brasil. Ao longo de nossa história, foram muitas as mudanças ocorridas na saúde do nosso país, mas podemos, como está escrito, estudá-la foi necessário que dividir
períodos. Apesar da nossa periodização começar com a chegada dos colonizadores, né, lá atrás, é importante entendermos que a saúde no Brasil começa antes, com o conhecimento indígena sobre a natureza, mas este só irá ser reconhecido e retomado na atualidade. Quer dizer, os índios também têm conhecimento sobre a saúde e isso traz o quê? Que praticamente hoje em dia, muitas das ervas, muitos dos chás que praticamente eles já usavam, foi comprovado cientificamente que realmente atingem os objetivos a qual eles se destinavam e utilizavam já na sua civilização antiga. Bem, o período de 1500, que é a nossa descoberta até o da família real, foi um período que podemos destacar que as doenças trazidas pelos navegantes, quer dizer, no Brasil nunca tiveram contato com os micro-organismos das grandes europeias. Por exemplo, eles nunca tiveram gripe, então podia matar praticamente quase 50% da população indígena do nosso país. Então, em 1500 se destaca a varíola, né, que chega com os navegantes de Portugal. Em Ilhéus se dissemina pela população da Paraíba, Pernambuco e Maranhão, né? Em 1685, a malária ela entra pela Bahia. Em 1712, 1715, o padre Antônio Manuel Feres fundou no sítio de Boa Vista o primeiro hospital de Lázaros, do Recife, onde residia em companhia dos doentes. O novo Hospital de Lázaro ele é inaugurado em 1787. E nesse período, até aproximadamente 300 anos, observa-se que as camadas sociais mais abastadas detinham maior poder de contato com recursos médicos profissionais, enquanto a maioria praticava medicina popular e os desvalidos eram recolhidos para as santas casas. Quer dizer, parece que é os dias de hoje. Quem tem dinheiro pode pagar grandes planos de saúde, ter os melhores recursos ao seu uso, enquanto tem um sistema do SUS que é muito lindo como lei, mas que a gente vê que a prática, a falta de vontade política não ajudam muito para a atuação da saúde da população. Depois, a enfermagem do Brasil colônia, os jesuítas, né? Praticamente, os jesuítas eles tiveram um papel muito importante na consolidação da nação brasileira, né? Então, também a contribuição na saúde eles trouxeram também, né? Até com um atributo com relação à enfermagem. Porque a enfermagem, como uma simples prestação de cuidados aos doentes, era realizada por um grupo formado, na sua maioria, naquela época aqui no Brasil, por escravos, que nessa época trabalhavam em domicílios. No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, merece destaque também o trabalho do padre José de Anchieta. Todo mundo já ouviu falar dele desde a época que, talvez do ensino fundamental, né? Ele não se limitou ao ensino das ciências e catequese, foi além, atendia às necessidades, aos necessitados, exercendo atividades de médico e enfermeiro. Quer dizer, ele tinha um conhecimento amplo, né? Tanto de história, de fé, de filosofia, e ao mesmo tempo ele também fazia o papel de como se fosse não só padre, mas também um médico nas comunidades que os jesuítas criavam, né? Encontrava em seus escritos estudos de valor sobre o Brasil, os primitivos habitantes, o clima e doenças mais comuns. A terapêutica empregada era a base de ervas medicinais minuciosamente descritas. Supõe-se, por exemplo, que os jesuítas faziam a supervisão do serviço que era prestado por pessoas treinadas por eles, né? Quer dizer, então era eles que faziam o treinamento. De 1808 até a proclamação da República. Com a chegada, por exemplo, da família real, que fugiu de Napoleão Bonaparte lá na França, né? Aí veio para o Brasil, né? Em 1808, foi criada a primeira escola de cirurgia em Salvador, né? E quando mudaram para o Rio de Janeiro, foi criada a segunda escola de cirurgia. Em 1889, é criada a Faculdade de Medicina e Farmácia de Porto Alegre. Somente em 1922, desculpem, tem dois número uns, erro do burrinho do computador, né? O Brasil tomou as primeiras medidas de proteção da maternidade que se conhecem na legislação mundial, graças à atuação de José Bonifácio de Andrade Silva, né, que é o patrono da nossa independência, né? E a primeira sala de partos funcionava na Casa dos Dispostos.
Em 1832, organizou-se o ensino e foi criada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A escola de parteiras da Faculdade de Medicina diplomou no ano seguinte a célebre Madame Durocher, a primeira parteira formada. Assim, a enfermagem brasileira, nesse período, né, raros nomes se destacaram, e entre eles merece especial menção o nome de Ana Nery. Né? Ana Nery foi enfermagem. Né? Em 13 de dezembro de 1900, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, no período na província da Bahia. Ela casou-se com Isidoro Antônio Nery, de quem ela ficou com o sobrenome. Ficou viúva aos 30 anos. Seus dois filhos, um deles médico militar e um oficial do Exército, são convocados e a servir na pátria durante a Guerra do Paraguai. O mais jovem, aluno do sexto ano de medicina, oferece seus serviços médicos em prol dos brasileiros, e Ana Nery, ela não resiste à separação da família e escreve ao presidente da província, colocando-se à disposição de sua pátria. E em 15 de agosto parte para os campos de batalha, onde dois de seus irmãos também lutavam, e improvisa hospitais e não mede esforços no atendimento aos feridos. Após 5 anos, retorna ao Brasil e é acolhida com carinho, louvor, e recebe uma coroa de louros, e Victor Meirelles pinta sua imagem, que é colocada no edifício do Paço Imperial. Quer dizer, ela foi muito importante para o advento da enfermagem no nosso país. Né? Foi um nome importante na nossa história, mas também para a enfermagem. O governo imperial ele concedeu a Ana Nery, né, uma pensão, além de medalhas humanitárias e de campanha. Ela faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880. A primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu seu nome. Ela não foi a fundadora. A primeira escola de enfermagem recebeu o nome de Ana Nery, mas não foi ela quem fundou essa primeira escola. Não errem isso em qualquer prova de concurso público. E a primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu o nome de Ana Nery, que rompeu preconceitos da época que faziam da mulher prisioneira do lar. Quer dizer, a mulher prendada, ela tinha que ser a sublime dona do lar, e o homem, né, ele sempre seria o grande provedor. Isso naquela época. Bem, de 1889 até os nossos dias, os sinais de crescimento e desenvolvimento da economia eram visíveis, né, até no crescimento das fases do café, que era a política do café com leite, e ao poder, né, sempre, ou Minas Gerais e Rio de Janeiro, ou São Paulo e Mato Grosso, por conta do café e o leite. Né? Em 15 de novembro de 1902, Rodrigo Alves ele tomou posse da presidência da República, encontrando na capital de estrutura provinciana e assolada pela febre amarela, pela peste bubônica e malária, quer dizer, os grandes males que tinham no Rio de Janeiro naquela época, que era a capital do Brasil. Ele favoreceu financeiramente obras como o saneamento do Rio, né, conhecida como Bota Abaixo. Essa reforma urbana era importante para transformar a capital da República do Brasil em uma cidade moderna e preparada para receber turistas em grandes quantidades de mercadorias vindas dos Estados Unidos e da Europa, que era esse Bota Abaixo. Naquela época, praticamente no Rio de Janeiro existiam, não eram favelas, eram o que eles chamavam de cortiços. Esses cortiços, eles não ficavam no alto dos morros, eles ficavam nas baixadas, quer dizer, e como essas partes baixas das cidades estavam precisando, pessoas que tinham mais dinheiro para poder construir outras coisas, por isso que praticamente foi o bota abaixo. Botaram abaixo os cortiços e as pessoas fugiram, ficaram as favelas nos morros, enquanto as partes baixas ficaram para as pessoas mais abastadas, a parte de cima dos morros passou para as pessoas mais empobrecidas do nosso município e do nosso estado. Né? Consistia também na retirada, como eu falei, dos cortiços do centro do Rio para dar lugar à construção, por exemplo, da Avenida Rio Branco. Aquilo que eu acabei de falar agora. Né? Os famosos cabeças de porco, como eram conhecidos os cortiços, foram demolidos e sua população expulsa, sem qualquer indenização, para ocuparem nas vertentes do morro.
né, dando início ao processo de favelização em direção ao subúrbio da cidade, dentro dos trens, dando formação aos bairros também da Zona Oeste, como Bangu, Senador Camará, todos esses bairros, Vila Kennedy, né? Todos esses bairros que começaram a surgir nessa época. A chefia dos serviços sanitários foi confiada a Oswaldo Cruz, que logo após a sua posse, em 23 de março de 1900, iniciou o combate à febre amarela, né, urbana, seguindo o modelo adotado em Cuba, americanos, e já ensaiado no estado de São Paulo por Emílio Marcondes Ribas. Foi criado isso de profilaxia da febre amarela, tendo o Hospital São Sebastião sido modificado para realizar isolamento dos doentes. As medidas preconizadas por Oswaldo Cruz ainda eram pouco conhecidas pela nossa classe médica, que desconhecia o papel do mosquito no contágio da doença. Por esse motivo, foi grande a oposição da classe médica do Rio de Janeiro. Quer dizer, os médicos, eles eram contra o processo de vacinação. Espalharam na época que praticamente esse vírus, né, que era menos potencializado para a vacina, eles na verdade eram para causar a doença e acabar com a população empobrecida, lembrando a derrubada dos cortiços. Por isso, também houve nessa época o que eles chamavam a revolta da vacina, uma revolução, né, da classe pobre, indo às armas contra a polícia na época, para não se vacinar, com medo de, com a vacina, pegarem a doença e virem a morrer, né? Por esse motivo, foi grande a oposição da classe médica, como eu falei, e em outubro de 1904 foi a oposição governamental no campo da saúde elevou-se ao máximo. A classe médica era acusada de não respeitar o pudor, a escolha de cada um e nem a crianças e nem velhos. No dia 9 de novembro, a vacina obrigatória foi regulamentada e no dia seguinte inicia-se o choque entre policiais e a população, né? Com o uso da força foi possível realizar o saneamento da capital no início do século. Mais tarde, a reforma de Carlos Chagas, em 1920, numa tentativa de reorganização dos serviços de saúde, cria o Departamento Nacional de Saúde Pública, órgão que durante anos exerceu ação normativa e executiva das atividades de saúde públicas no Brasil. Até os nossos dias, a saúde pública vem evoluindo, criando novas vacinas e se introduzindo no esquema básico. A Cruz Vermelha Brasileira. Olha, a Cruz Vermelha Brasileira, ela foi criada, né, inaugurada, né, praticamente nos fins de 1908, tendo como primeiro presidente o próprio Oswaldo Cruz. Né? Destacou-se a nossa Cruz Vermelha por sua atuação na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, durante a epidemia da gripe espanhola, em 1918, colaborou também na organização dos postos de socorro, hospitalizando doentes e enviando socorristas a diversas instituições hospitalares a domicílio. Também atuou socorrendo as vítimas das inundações nos estados de Sergipe, Bahia e nas secas do Nordeste. Muitas das socorristas dedicaram-se ativamente à formação de voluntárias, continuando suas atividades após o término do conflito. Praticamente, a gente termina a história da saúde e da enfermagem, né, no nosso livro, né? E na próxima a gente vai estar falando sobre Seguridade Social e vamos iniciar a falar sobre o SUS. Mas aí vamos ter que esperar um pouquinho, preparando material para vocês. Um abraço a todos e vamos cuidando da saúde, porque o Covid-19 veio para realmente mudar as nossas relações no mundo. Espero que todos estejam se cuidando, né? Não se esqueçam de lavar as mãos, usar álcool gel e manter a distância de segurança das pessoas quando for à rua. Beijo no coração. Tchau para todos.